Olá a todos, sejam bem-vindos a mais umas Palavras Cruzadas. Hoje eu vou ter o prazer de estar aqui com o Pedro. Pedro, acho que é a primeira vez que vamos fazer os dois as Palavras Cruzadas. Não sei, pelo menos só os dois. Não me Só os recordo. dois é capaz, sim. É capaz de fazermos, de ser a primeira vez que vamos fazer juntos. Está E sabes faltando. que quando li a lição, e antes de entrarmos aqui no tema da lição, quando li a lição e apercebi-me que ia fazer também só contigo, achei curioso por causa do sábado. E eu mais à frente vou explicar o porquê. Porque tu e a tua família são. A ligação que eu tenho com o sábado e com a tua família é muito próxima. Mas eu mais à frente vou explicar. E queria começar pelo título da lição, que é O Sábado e o Fim. E não é o sábado é o fim, é o Sim. sábado e o fim. E se calhar começamos aqui pelo versuário e depois tu lanças, ia pedir que fizesses assim uma breve introdução àquilo que tu achaste da lição. Então o versuário diz o seguinte: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Pedro, o que é que tens a dizer assim, começamos com um breve resumo da lição desta semana. O que é que a lição nos vai abordar? Essa é a grande dificuldade para mim da lição desta semana, é que tenta meter muita coisa numa semana só. É verdade. Acho que Sendo mais uma vez, cada dia podia dar uma lição. É verdade, é verdade. Sendo que, obviamente, o sábado é o tema central da lição, isso fica claro, e o sábado tem muitas coisas por onde estudar, não em 7 dias. Exatamente, é isso mesmo. Mas eu eu organizei a minha estrutura e também, o próprio Intermensário ajuda-nos a fazer isto um pouco, mas, eu estruturei a lição em 3 partes, 2 fundamentais e uma que é mais a conclusão. Uma, gira um pouco em torno de da importância do sábado, Uhum. da importância do sábado, nos tempos em que correm, e não necessariamente do ponto de vista doutrinário, mas do ponto de vista inclusive da qualidade de vida que podemos ter, e das razões porque este sábado está sob ataque e porque é que é importante também defender o sábado. E depois uma terceira parte em que perspectiva também, o sábado num plano de eternidade e de continuidade. O sábado já existia antes de nós e o sábado há de existir depois de nós. É o elemento comum, da nossa existência e muito provavelmente não só da nossa, mas de toda a criação. Não só da nossa criação, mas de toda a criação. Aquilo que estavas a dizer em relação ao sábado e teres dividido assim a lição em três partes, eu achei curioso foi que antes de entrarmos no tema do sábado, a lição começa logo pelo início a realçar a importância que nós temos para Deus. Uh, não só nós, mas qualquer ser humano, independentemente daquilo que seja, independentemente das doenças que possa ter, percebermos que qualquer pessoa tem um valor para Deus. E é interessante nós vermos que hum, a lição própria diz que Deus tem um carinho por nós, que nós fazemos parte da sua família. E eu achei interessante começar por aqui. Porquê? Porque para nós percebermos a importância que nós temos para Deus e depois para percebermos qual o nosso papel na criação e o próprio papel que o sábado teve na criação. E tu estavas a dizer, e bem, que o sábado foi feito antes de nós, que foi feito e que irá perdurar para sempre, e mais tarde nós até vamos ver uma analogia que há com o sábado e o próprio céu. O que é que, se há alguma coisa em comum. Mas tem aqui o reverso da medalha. Que é, nós sabemos que o sábado, como é algo tão importante para Deus, tão importante na criação, que vai ser, ou que está a ser alvo de ataque, não é? Eu
Eu arrisco-me a dizer, a inverter a tua ordem de ideias agora nesta frase final. Ahm, o sábado só é importante para Deus por causa deste ataque de que está a ser alvo, e não o contrário. Satanás não está a atacar porque é importante para Deus. O sábado tem várias componentes. Tem três, eu diria até quatro componentes, depois podemos ir voltando mais ao pé da lição. Quem, Então, quem- sim. quem nos acompanha gosta de seguir o domingo, segunda, terça, mas Uhum. podemos começar depois a esmiuçar a lição propriamente dito. O sábado tem várias componentes. Tem a componente de celebração da criação. Assinala um Deus criador e assinala tudo o que está incluído nisso. Nós, quando celebramos um Deus criador, eh, sentimos ou damos propósito à nossa existência. Não somos fruto do acaso, como na lição de Uma sábado, lição, por falar, sim. não E em somos domingo, no domingo também aborda essa não, situação, não, sim. não somos frutos do acaso, de bilhões e bilhões de anos. Yeah. É engraçado, há alguns vídeos no YouTube e nas redes sociais em que as pessoas estão um, um dia inteiro a mandar cartas de um baralho de cartas até que a carta atinge um sítio certo, ou mandar DVDs para dentro de um DVD e aquilo entra ao fim de bilhões, e é essa mentira que nós somos tentados a acreditar, que é quando nos jogam números que nós não conseguimos processar, é como a eternidade, não conseguimos processar Claro, a eternidade, o que é eterno, algo eterno para nós. Portanto, algo quando infinito. quando se jogam números de bilhões e bilhões para cima de nós, tudo passa a ser provável. E, portanto, dizer que em bilhões e em bilhões, hum, tanta tentativa e erro das células, tentativa e erro da natureza de se organizar, haveria de resultar nisto que nós somos. E, portanto, essa é a mentira que nos é vendida. E quando o sábado hum, tem o propósito precisamente de marcar não só, e depois já também estou a entrar um bocadinho mais na lição de segunda, não só celebrar a criação, mas celebrar um Deus criador Sim. e não um Deus que pá, é meio criador, digamos assim. Aliás, a própria Igreja Católica e muitas religiões já começam a dizer que o Gênesis é um livro com uma linguagem poética e que não é uma linguagem literal, e que, portanto, sendo poético, é dado a interpretações e logo um dia poderá perfeitamente não ser um dia, e tenta-se desmontar. E como é próprio da natureza humana e de todas as religiões, nós tentamos sempre adequar uh, a verdade bíblica àquilo que nos é conveniente. Há aquilo que nos interessa. E às vezes colocamos Deus nessa situação. Chamar a Deus na nossa vida quando nos é conveniente. Sim, a questão aqui é que nem é tanto uma questão de lógica ou de ciência ou de seja do que for, porque em debates entre teólogos e ateus, em vários, há sempre graves buracos para preencher na lógica de cada um, e portanto nesse debate não é tanto por aí que a questão do sábado é importante para marcar pontos doutrinariamente. A questão do sábado é extremamente importante para a humanidade, não para quem o guarda, mas para a humanidade. É importante reforçar isto, porque assinala, em primeiro lugar, explica-nos de onde nós viemos e perspectiva para onde nós vamos. Vamos E são as duas perguntas que o ser humano mais procura saber saber e ou responder, ou obter entender. resposta e entender, sim. Tu vais falar Sim. dos teus exemplos. Uma das coisas que
que eu acho muito, muito giro, que eu gosto de ver aqueles programas de Ancestry. Em Portugal nós não temos, mas os americanos, os ingleses, aqui na Irlanda também há, em que se estuda a árvore genealógica de uma figura qualquer conhecida e as pessoas têm... sentem-se imediatamente ligadas a antepassados que nem sabiam existir quando começam a estudar e a aprofundar o conhecimento da família deles gerações e gerações atrás. E tem outros inclusive de adultos já em idade avançada que foram adotados, que sabem que foram adotados e tentam descobrir quem foram os pais, se têm mais elementos de família, e quando finalmente conseguem descobrir, parece que se preenche um vazio que não sabiam que tinham, e as pessoas choram e criam laços quase que imediatos quando se encontram pela primeira vez, irmãos que nunca se conheciam. E portanto, o ser humano tem esta busca insaciável e esta vontade biológica de pertença, e Claro. quando o mundo nos tenta convencer que nós não temos uma razão, um propósito específico para existir, amplia a nossa ansiedade, a nossa tristeza, inclusive a nossa desmotivação pela própria vida em si. Então, podemos dizer o seguinte, primeiro, ver que nós somos extremamente importantes para Deus, que pertencemos à sua família, independentemente da maneira como sejamos, independentemente de sermos perfeitos em termos físicos ou de não termos nenhuma doença, não interessa. Segundo, perceber que somos filhos de uma criação, que fomos alvos de uma criação, que Deus é um Deus de criador, e perceber e aceitar isso, e perceber também que o sábado faz parte dessa criação, e tu estavas a definir o sábado, e eu ia só acrescentar que nós dizemos que, como a própria lição diz, que Jesus é digno de ser adorado como nosso Criador, e depois que o sábado é um compromisso de vivermos uma vida de obediência. Ou seja, depois percebemos que fazemos parte desta criação, que fazemos parte da família de Deus, então entramos verdadeiramente no sábado e percebemos o papel da importância que o sábado tem. O sábado, e antes de entrarmos aqui na parte do engano do sábado, que vai com... podemos utilizar aquela expressão de falinhas mansas, de maneira suave, tentar enganar aqui. O sábado, que papel é que tem na nossa vida? Uma coisa prática, na nossa vida como adventista, que papel é que tem o sábado nas nossas vidas, Pedro? E eu depois explico como é que eu sinto e como é que eu vivo o sábado, e porque é que eu acho que o sábado para mim, e agora brincando um bocadinho, tem o lado perfeito da criação e tem o lado imperfeito da criação. O lado perfeito porque o sábado é um dia perfeito, é algo fenomenal da criação, e o lado imperfeito é que Deus só fez 24 horas para o sábado, devia ter feito 48 horas, porque o sábado é tão bom que devia ser mais 24 horas em cima. E porquê que, Pedro, o sábado é importante para nós, ou deve ser importante para nós, e porquê que o sábado é o alvo de ataque de Satanás? Bem, já falámos assim brevemente sobre os motivos do ataque. Eu, entretanto, gostava só... Há aqui um Diz. parágrafo que eu sublinhei no domingo, que eu gostava de reforçar, que diz o seguinte, já quase no final. A nossa fidelidade. Entretanto, a nossa adesão ao sábado bíblico demonstra a nossa crença de que Jesus é digno de ser adorado como nosso Criador. Uhum. Esta frase é muito, muito e toca-me de uma maneira especial saber que eu, por motivos profissionais, já corri o mundo em trabalho, e fico sempre fascinado, porque nas Filipinas, ou em Angola, ou nos Estados Unidos, ou em qualquer país da Europa, num sábado vou a uma igreja e sei que o mundo inteiro está a adorar o universo. Temos isto em comum entre nós. Sim. Entre nós e os anjos, é maravilhoso isto.
e entretanto, eu perdi aqui a imagem, não sei se está ok, tive aqui uma falha de imagem, e dizia eu que temos isto em comum, que é de facto extraordinário, e depois temos não só isso, temos a doxologia, que é similar, temos os hinos, Tu temos sabes que no mundo inteiro, àquela hora, todos estamos reunidos o como... universo para no sétimo dia, sendo que obviamente o sétimo dia O não fuso é à horário, mesma claro. hora em todo o lado na nossa Terra, mas temos isto em comum e é espetacular, é Olha, espetacular. ainda bem que diz isso, porque eu na faculdade tive que explicar a um professor meu de Direito porque é que não iria fazer um exame ao sábado. E eu expliquei-lhe o que era o sábado, sexta-feira, o pôr do sol, pôr do sol de sábado, e disse que no sábado de manhã teríamos os nossos serviços, escola sabatina, a pregação, e disse que era no mundo inteiro. E a palavra que ele utilizou foi, depois de eu dizer aquilo, ele perguntou-me, no mundo inteiro? Eu disse, sim, em todo o mundo, a Igreja Adventista, ao sábado, e ele o que ele disse foi, interessante. E é verdade. É de nós percebermos aquilo que tu dizes, quando nós estamos fora e se vamos a algum sítio ao sábado, tu vais te sentir em casa. Sabes que vão fazer o mesmo que fazem no teu país, no outro país. Isto é que é um verdadeiro sentimento, é uma verdadeira definição de família. Do que é que o sábado simboliza? Esta aliança que há com Deus. Por isso é que eu acho que o sábado é uma coisa extraordinária. A maneira como nós vivemos o sábado, de estarmos em união, de estarmos com a família, de estarmos com os nossos irmãos da igreja, e por isso é que eu comecei a lição a dizer que tu e a tua família andavam de mãos dadas com o sábado em relação à minha família, porque quantos sábados já passámos juntos, sextas-feiras à noite, aquele momento em que tudo à nossa volta para, não interessa, e estamos ali a demonstrar, não, a viver aquilo que muito provavelmente vamos viver no céu. Essa é a bênção, é a segunda bênção. A primeira bênção é que eu digo que é nesta outra, nesta outra dimensão, na dimensão espiritual, na dimensão divina, o sábado é maravilhoso por isto, porque une pessoas de diferentes raças, credos, diferentes histórias, diferentes idades, diferentes classes sociais, diferentes localizações, diferentes criações até, porque se vamos confiar no espírito de profecia, temos que aceitar isso. E, portanto, o sábado é o fator, é o elo de ligação entre nós todos, em que nos juntamos para adorar um Deus Criador. Um Deus Criador, que por sua vez também, ao celebrarmos a sua existência, dá-nos a certeza de que existe um plano e de que existe uma justiça que vai ser efetivada de acordo com esse plano. E isso é extremamente importante. A segunda parte é a bênção dentro da dimensão terrestre que nos permite, especialmente ao fim de muitos anos de guardar, de observar o sábado, o nosso cérebro faz um clique e é especialmente importante para pessoas que têm dificuldade em desligar-se do trabalho, que hoje em dia é muito difícil. É especialmente importante para os estudantes que estão pressionados também para provas e para, enfim, nós hoje É em para dia todos, para todos, para todos para vivemos todos. nisso, Para a mas criança, é para o especialmente velho, importante para quem tem dificuldade em desligar-se da pressão, digamos Sim, assim, sim. da pressão constante. O sábado, com a ajuda de Deus, disciplina-nos para desligarmos das coisas desta terra e ligarmos naquilo Importante. que é divino e que é ultraterrestre, que é a família, os amigos, a adoração a Deus, A igreja, o louvor, o culto, inclusive até a alimentação. Nós tudo. durante a semana comemos sempre um bocado à pressa e não comemos, não temos horários, e portanto no sábado acalmamos e entramos num ritmo de vida que nos permite inclusive parar para apreciar tudo aquilo que foi feito Tudo, por tudo. nós, tudo aquilo de bom que nós temos na nossa vida, as bênçãos que temos. E portanto, É para mim impressionante. é isso que é o sábado. A bênção que é a maneira como nós acordamos ao sábado é totalmente diferente. Aliás, antes, a maneira como nós chegamos sexta-feira à noite é diferente. É saber que parei, agora é sábado, que vou estar com a minha família, que vou ter tempo, vou estar com os meus amigos, vou estar com a família da igreja. Enfim, é totalmente diferente. Mas há aqui um aspecto. Não dava para nós fazermos isto à quarta-feira?
ou à terça? A própria lição fala nisso. Será que tem que ser o sábado? Não podia ser outro dia? Nós podemos adorar no outro dia, não há problemas. Mas é que o sábado tem... Há ali uma coisa... O sábado no mandamento, se nós formos a ver, nós obedecemos ao sábado porquê? Porque É por fé. porque obedecemos a todos os outros mandamentos também. Mas, Aliás, a própria lição dá-nos N textos bíblicos, mas é porque... reforço os de Tiago. O Tiago próprio, ele diz tudo muito bem. Se cumpres os outros mandamentos, é espetacular. Não fazes mais do que é a tua obrigação, mas fica sabendo que se tropeçares num, é a mesma coisa que tropeçares nos outros todos. Claro, claro, claro. Mas É, o é, sábado é aquele que é à base da fé. Deus disse, não é? o sábado é o assinar de um contrato com Deus. Uma aliança. Os outros mandamentos são cláusulas e o sábado é Deus a dizer-nos: assina aqui. Exatamente. Exatamente. Portanto, quando nós não cumprimos com a nossa assinatura, como está Sim. estipulado, tudo o resto depois também é um pouco dado a interpretações e o contrato deixa de ter a mesma força. Inclusive é por todas as razões que eu acabei de referir, porque se cada um de nós escolher um dia diferente, já não estamos todos em ligação, como eu referi. Já não vai haver aquele momento em que o mundo inteiro vai estar Não, não, reunido exato. naquele... Não, É isso mesmo. perdemos esse elo comum entre nós e os anjos, entre nós e Deus. Perdemos esse sentimento de família, de pertença, de irmandade que Deus pretende criar com o dia do sábado também. E depois perdemos, obviamente, e aí já saltando para a pergunta que tu fazes, Claro. que é a pergunta provocatória e que a lição tenta também nos fazer pensar um pouco, porque anulando o sábado, anulamos um Deus criador, e esse é o objetivo desta argumentação que Satanás nos propõe, que é: o importante é que tu tires tempo para Deus, não importa qual seja o dia, o que importa é Mas que... aí é um ataque, claro, a um dos mandamentos de Deus. Eu acho que o objetivo é impedir que tu assines esse contrato com Deus, de te vinculares a uma vida em que pões Deus em primeiro lugar, que são os primeiros Hum? mandamentos, e depois em que pões-te em igualdade para com todos os outros, independentemente das circunstâncias da vida. E, portanto, quando nós removemos o sábado da equação e cada um... lá está, depois a partir daí é o que eu digo, a interpretação, é poético, o sábado, e depois e aquilo que acabávamos de dizer, o sábado não é à mesma hora Para em todos. todo o mundo, e não sei o quê, Claro. e nos países nórdicos o pôr do sol é 6 meses durante o ano, arranjamos todas as variáveis e mais algumas para todas as exceções para justificar uma regra nova, e portanto a regra... Porque nos convém, como é óbvio. Exatamente, a regra. E aqui a situação que importa reforçar é que o sábado é uma bênção. É uma bênção enorme. E quem já experimentou o sábado, mesmo não sendo Sente isso. sabatista, não vou dizer adventista, porque há os Sim. batistas do sétimo dia, há o povo judeu que vive o sábado de uma forma diferente da nossa, mas também sente o sábado como uma pausa da loucura do dia a dia, e também sente o sábado como uma promessa com Deus. Portanto, o sábado não são só os adventistas que o guardam, há muitas Não, não. religiões Mas que tu ias dizer, guardam. quem sente, quem vive o sábado ou quem experimenta esse momento, vê que é diferente. É, e Eu agora, eu tenho eu tenho uma colega a diz, questão que depois se eu põe te... é que é o que tu estavas a referir, tiveste problemas com o professor, nós começamos logo com problemas na escola, porque a sociedade está construída de uma forma, lá está, em que não aceita um Deus criador, não o quer celebrar, e portanto, assim sendo, temos poucas oportunidades. A questão do desemprego e do emprego é tremenda, é uma pressão enorme. É um dos grandes ataques que Satanás Quando faz. não és pressionado para assinar um contrato em que tens disponibilidade total, acabas, mesmo que não seja esse o pedido,
pelo menos acabam por te chatear à sexta-feira, que vai até fora de horas e não consegues ter uma carreira progredindo numa empresa porque não ficas essas horas extra, portanto, e acabamos por trocar uma bênção que é brutal por uma certeza que Por uma cedência, não vale nada, é isso. porque não sabes se daqui a 1 ano ou 10 a tua empresa fechou e entretanto trocaste uma E sabes que o benção de... sábado vai continuar. Exatamente, é E isso que mesmo. tens muito mais a ganhar do que a perder. Eu acho que o sábado é aquilo que nós devemos ser mesmo firmes, devemos estar convictos e não devemos abdicar. É aquela aliança que nós temos com Deus. Foi o dia que Deus pediu que guardássemos, foi o dia que Deus santificou e é o dia em que nós devíamos realmente não abdicarmos daquele momento em que temos com família e com Deus. A lição, e porque nós caminhamos a passos largos para o final, a lição depois, e até achei aqui interessante, a lição primeiro coloca esta pergunta que provoca, aquela que eu estava a dizer, e depois até diz como é que nós vivemos o sábado, como é que tu vives o sábado, como é que nós aplicamos isso na nossa vida familiar, como é que nós explicamos isso às crianças, se é o dia do não, se é o dia do sim, porque eu já cresci assim, tu certamente também, como ao início o sábado era o dia do não se pode fazer mil e uma coisas. E quando nós começamos a olhar para o sábado com outros olhos, com os olhos de que, não, o sábado é aquele dia que me permite fazer isto, aquilo e aquilo outro, em que tenho muitas bênçãos, é diferente. Eu há 15 dias expliquei ao Miguel, o Miguel estava-me a falar das festas de anos dos colegas que ao sábado, e ele até estava a dizer assim: epá, coitado do Tiago, que é o irmão, coitado do mano. Pronto, as festas calham quase todas ao sábado, mas pronto, olha, é assim. E eu até disse: Miguel, olha lá, tu já viste a bênção que é tu teres o sábado, tu e o teu irmão guardarmos o sábado? Tu já viste, tens de perguntar aos teus colegas quantos é que não gostavam de ter o Natal 52 vezes, 52 vezes não, sim, 52 vezes por ano, uma vez por semana. O Natal, o sábado para nós, se nós formos a ver bem, é estarmos em família, estarmos entre amigos, temos uma refeição todos juntos, partilharmos os bons momentos, estarmos em louvor. É um Natal, onde tu não tens as prendas, é verdade, mas é aquele momento em que damos importância àquilo que realmente é importante. À nossa ligação com Deus, à nossa ligação com os nossos familiares e à nossa ligação com a nossa igreja, com os nossos amigos, onde nós fazemos coisas diferentes. E ele sorriu e até disse, tens razão. Porquê? O sábado, quando é vivido de uma maneira feliz, de uma maneira alegre, que é assim que deve ser, o sábado torna-se ainda uma bênção bem maior do que se for aquele fardo de fogo que chegou. Nunca mais, hoje estamos no inverno, 5 e um quarto, 5 e um quarto já acabou o sábado, não é? Eu acho que isso é fundamental nas nossas famílias, na nossa igreja adventista, e aqui eu digo-te, já agradeço-te imenso o facto de ter passado já imensos sábados estrondosos contigo, abençoados contigo, em que estamos ali, em que as horas não interessam, estamos ali a viver e a sentir aquilo que eu acho, é sentir o que vai ser a eternidade. De estarmos, se calhar, com uma fogueira, de estarmos ali todos uns ao lado dos outros, a falarmos e a estarmos num sábado constante. Falámos efusivamente da benção do sábado. Acho que para quem nos está a ouvir, acho que é claro que tem que experimentar. Tem que experimentar. É algo. Tem que se viver. Antes de terminarmos, já que o tempo está a terminar, era importante também dedicarmos alguns minutos Sim. para estarmos atentos aos ataques que são feitos a esta bênção. Já falámos alguns, já o aspecto doutrinário, que é o facto de removermos o sábado, remove um Deus da criação, começamos a querer encaixar, bem, os dias não são literais, e, portanto, ao retirar, porque é que é importante isso? Não é por uma questão de salvação, é por tudo, Claro. que ao eliminarmos o sábado, eliminamos o fator criação, com ele eliminamos um Deus que tem poder para criar e que nos criou. E com isso eliminamos a nossa história, a nossa identidade.
sem identidade somos fáceis de manipular, somos facilmente convencidos, e andamos um bocadinho entregues ao sabor das crises e das dificuldades. É extremamente importante sabermos que este Deus ultra poderoso, criador do universo, me criou, que me conhece desde o ventre da minha mãe, que sabe quantos cabelos eu tenho, no meu caso tem pouco trabalho, que me quer abençoar, que me cuida de mim, que tem que deu o filho dele para que um dia eu possa estar com ele eternamente no céu. E portanto, quando nós retiramos um Deus criador, perdemos tudo isto. E este é o primeiro aspecto que é importante frisar na lição. Diz aqui na lição de terça-feira, eu vou ler aqui alguns parágrafos que me saltaram. No final de terça-feira diz: ao atacar o sábado, Satanás está a desafiar o próprio coração da autoridade de Deus, e o que é que poderia ser mais eficaz na destruição do memorial da criação em 6 dias do que negar a realidade da criação em 6 dias. O outro aspecto de destruir esta identidade é que destrói também qualquer esperança de justiça. Porque não havendo um Deus criador, também não há um Deus que é amor e não há um Deus que é justiça. E sem justiça ninguém consegue viver. E vivemos revoltados, vivemos assustados, vivemos em pavor. E, portanto, este Deus que é criador é o mesmo que é justiça. Este Deus que é amor é o mesmo que é criador. Se o Deus que é criador não é bem criador, então também se calhar o outro Deus também não é bem amor e se calhar também não é bem justiça. E portanto não podemos estar a relativizar o caráter de Deus e o poder de Deus e quem Deus é. E o ataque ao sábado constante uma tentativa constante de Satanás de se colocar no lugar de Deus, porque a partir do momento em que nós não sabemos quem é o nosso Pai, estamos disponíveis para aceitar outro pai qualquer na nossa vida, outro valor, outra coisa mais importante na nossa vida. Na lição de quinta-feira, que acho extraordinário, eu por acaso tinha aqui há uns anos aprendido com esta ideia de que os católicos têm o Vaticano, os budistas têm a Lhasa, os muçulmanos têm Meca, enfim, N religiões têm lugares de peregrinação, depois temos Fátima, temos Lourdes, os católicos, temos... Deus não quer nada disto, Deus criou um local, e esse local é o sábado, é onde vamos adorar, é no sábado, é um espaço no tempo. E a lição de quinta-feira vai mais longe, dá-nos este exemplo deste autor que era judeu, que escreve que o sábado é um palácio celestial. A gente, no sábado... que é o que tu disseste, experimentamos um bocadinho daquilo que vai ser o céu. Habitamos no céu durante um dia. É um palácio celestial quando nós damos a Deus espaço para que Ele habite também connosco no sábado. Para nós adventistas, e depois passo a palavra para concluires, o risco é outro, é termos o sábado por garantido, e mais preocupante ainda que isso é sermos adventistas no sétimo dia em vez do sétimo dia. Esse acho que é um dos maiores... empilharmos o sábado com tudo o que é de Deus. Ao sábado fazemos tudo, e depois temos 20 cargos na igreja, e depois temos... O sábado não foi feito para isso. O sábado foi feito também para contemplação. Claro. E portanto temos que ter espaço para contemplar aquilo que Deus faz na nossa vida. Sem sombra de dúvida. Acho que chegámos ao fim. Acho que conseguiste resumir bem aqui a lição e focar a alguns pontos importantes e os alvos em que podemos ser atacados em relação ao sábado. De referir que, e tu dizias há bocado que quem nos está a ouvir já percebeu que nós gostamos mesmo de vivenciar o sábado. Se houver alguém que ainda não tenha tido essa experiência, então que aproveite e que escolha pelo menos um sábado para experimentar e ver como é algo que é especial para nós. Eu ia-te só dizer há bocado, eu tenho uma colega que não acredita em nada, até é contra a religião, e quando eu lhe expliquei que era adventista, e à medida que eu vou participando em atividades, e agora vamos participar numa outra atividade de jovens, eu disse-lhe que ia passar um fim de semana na Rábida,
E ela, sem gostar, até mesmo com uma opinião contra a igreja, e o que ela me diz é: epá, aquilo que tu fazes é brutal. Aquilo que vocês têm é especial, é isso que vocês têm. E ela, ela própria diz que nem gosta de dizer isto, mas ela admite que é diferente. E acho Eu que acho nós temos que que perceber. eu Diz, acho que diz. cada um de nós já teve alguma vez na vida uma experiência dessas. Eu mesmo aí em Portugal, no meu bairro temos um bom relacionamento entre vizinhos e houve vizinhos meus que me vieram falar, inclusive, aliás, o meu vizinho mesmo do lado, quando havia algum sábado raro que eu não ia à igreja, vinha-me bater à porta. Se ele via o carro no estacionamento, vinha-me bater à porta a perguntar se estava tudo bem. E eu, "Hum? Sim, porque É ah, descansar. é que hoje é sábado e eu, sim, depois não foste à igreja e eu, ok, já percebi, não, 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 está tudo bem, porque normalmente quando um de nós não vai era porque estava Claro, doente ou ao alguma coisa. doente, exatamente. Sim, sim. Inclusive, quando me mudei para lá, eu já contei esta história na igreja uma vez, mas depois a edição corta, se quiserem, este minuto a mais. Um Sim. dos meus vizinhos, estávamos lá a fazer umas obras de melhoramento e a arranjar os muros das nossas casas que são geminadas, e eu ao sábado saía para a igreja e voltava à noite, passava na tua casa ou na casa de Uhum. alguém durante o sábado e pedi a eles para não tocarem no meu muro porque era sábado e quando cheguei eles começaram exatamente pela minha casa e eu fiquei muito triste e não sei o quê, e no domingo fui trabalhar no muro deles e tinha dentro do meu porta-bagagens do carro um inário a dizer Inário Adventista do sétimo dia. E quando fomos comprar uma lata de primário que estava em falta, o meu vizinho foi pôr a lata e viu lá Inário Adventista e disse-me: tu és adventista do sétimo dia? E eu, peraí, não há muita gente que saiba que os adventistas são do Então, sétimo dia. sétimo dia. Fiquei até com medo que ele tivesse alguma má experiência e fiquei, sim, sou, porque... E ele disse-me assim, olhou, pousou a lata no chão, olhou-me nos olhos e disse, nunca tenhas vergonha de dizer que és adventista do sétimo dia. E eu senti aquilo, foi um soco tão grande no estômago que eu fiquei sem palavras, tive uns minutos ainda a processar no caminho, e quando estava a chegar a casa é que eu perguntei, olha lá, mas porquê é que disseste aquilo? E ele disse-me, porque o meu irmão andou no colégio adventista do sétimo dia em Angola, no Huambo, e tinha muitos amigos adventistas e eu lembro-me com inveja dos amigos e do ambiente espetacular que os sábados que eles passavam e, portanto, nunca tenhas vergonha de dizer que és adventista do sétimo dia. E, portanto, ele sabia a benção que era o sábado também pelos amigos do irmão dele. Ah, e acho que chegamos ao fim das nossas palavras cruzadas. Dizer que quem não o fez, que faça, que experimente esta situação do sábado e depois vai perceber, se calhar, mais facilmente aquilo que nós hoje estivemos aqui Assina o contrato com a falar. Deus, como Assina, estávamos a falar. exatamente, assine já o contrato. Convidar a todos que continuem a acompanhar as nossas palavras Espera, cruzadas. espera, 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 espera. Diz, diz, diz. Eu esqueci-me de reforçar. Assina o contrato porque é o único mandamento que vem com uma promessa, vem com bónus. Exatamente, exatamente, tal Se e qual. quiserem, vão E, e, descobrir é, qual é e é o aquele bónus. contrato que depois tu vais para a eternidade. Exatamente. E despedimos, Pedro. Foi um prazer passar aqui este tempo contigo e até uma próxima. Igualmente.